Senhor, este ano de 2022, a CPAD, com apoio da CGADB, retorna com a realização do maior evento direcionado à educação cristã em nosso país. O CNED, Congresso Nacional de Escola Dominical, com o tema O Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade, baseado em João, no capítulo 14, no versículo 26. E você, que é professor ou superintendente de escola dominical e quer se capacitar para exercer melhor o ministério de ensino em sua igreja, a hora é agora. Prepare-se para este evento. Teremos muitas novidades, ministração de conteúdos inéditos durante os dias 2 a 5 de novembro no Centro de Eventos do Ceará em Fortaleza. Pastores, educadores e especialistas e mestres na área de educação com vasto conhecimento abordarão detalhadamente sobre a escola dominical e também os desafios que todos nós enfrentamos nos dias atuais. Aproveite esta oportunidade e venha se aprimorar e compartilhar experiências. Esteja atento às metodologias de ensino aplicado em sala de aula. No dia 3 de novembro, para o grupo de professores da classe de educação especial, falarei sobre o tema Formando Professores que Trabalham com Surdos na Igreja. Na palavra do Senhor, no livro de Romanos, no capítulo 10 e no versículo 14, diz: mas como que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como crerão se não aprenderem a mensagem? E como aprenderão a mensagem se não for anunciada? Como que os surdos conhecerão a palavra de Deus se não há quem os ensine em Libras? É a língua deles, é a língua que eles se comunicam. E se não há professores capacitados, muitos surdos não permanecem na igreja. E nós, como igreja do Senhor, a nossa missão neste mundo é ganhar almas para o reino de Deus. Por isso, os surdos devem ser tratados com respeito e principalmente amor. E quando isso não acontece, eles acabam sendo excluídos, e isso é muito triste. Já no dia 4 de novembro, teremos um workshop sobre histórias bíblicas para pessoas especiais. E o nosso foco é mostrar que as histórias são importantes para a fixação da palavra de Deus na mente do aluno. Jesus, quando viveu nessa terra, utilizou esse método. Ele contava a história para ensinar o povo sobre o reino de Deus. E assim as pessoas daquela época conseguiam compreender a mensagem que Cristo desejava compartilhar com as pessoas.
Aproveite esta oportunidade e se inscreva no 10º CNED, Congresso Nacional de Escola Dominical. Estude a Palavra de Deus e anuncie a mensagem que transforma as pessoas com o ensino sadio das Sagradas Escrituras. Nos encontraremos em Fortaleza e até o dia do Congresso. E fique na paz do Senhor. Tchau, tchau. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Apoio CGADB. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 3. A liderança de Moisés. Pai do Senhor, a você, meu irmão, a você, minha irmã, que alegria estarmos juntos novamente. Estamos aí envolvidos nessa trajetória, estudando um pouco sobre liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Para mim é uma alegria, tem sido uma experiência maravilhosa e tenho orado para que para você também esteja sendo. Chegamos à lição de número 3 e estudaremos um pouco sobre a liderança de Moisés. E como temos feito nas 2 lições anteriores, faremos aqui algumas considerações iniciais que eu considero que são indispensáveis. Então eu sugiro a você que antes de iniciar ali a sua aula, você introduza dando destaque à grandeza da importância de Moisés em 2 aspectos. Primeiro, no aspecto histórico. Moisés tem uma importância histórica elevadíssima. E também, em segundo lugar, como líder. Então, assim como ele é um personagem histórico de grandeza elevada, ele é também um líder admirável. Então, eu sugiro que você introduza dando esse destaque. Reafirme também o contraste, isso aqui é muito importante, entre a grandeza do que Moisés realizou sob o poder de Deus e a sua humanidade. Ao longo de nossa trajetória, e se você estudar com afinco a lição, você perceberá que há em mim uma preocupação em não dissociar, não divorciar a ação divina no uso de uma pessoa, por maior que seja ou tenha sido a sua contribuição ou os feitos dessa pessoa, mas não divorciar isso, a ação de Deus, da humanidade dessa pessoa. Então, reafirme introdutoriamente o contraste entre a grandeza do que Moisés realizou sob o poder de Deus e a sua humanidade. E isso você pode ver ao longo de toda a narrativa bíblica a seu respeito. Então, leia a história de Moisés sob esta perspectiva e passe isso aos seus alunos com ênfase. E finalmente, nessas considerações iniciais, destaque também que, como se trata de um grande líder e de muitas e importantes realizações, a análise em torno de Moisés, ela deve ser feita com base em seu exemplo de um líder. Olha só, porque veja, você pode avaliar a liderança de Moisés sobre vários espectros, você pode avaliar sobre várias perspectivas. E nesse caso, nesta lição, nós vamos analisar, depois de analisar pontos importantes do processo no qual Moisés foi submetido por Deus para prepará-lo para o exercício de seu ministério, nós daremos uma ênfase em seu exemplo de um líder que compartilhou tarefas.
né? Começando então pelo seu preparo e pelo processo de seu chamado. Mas a ênfase será em Moisés como um líder que compartilhou tarefas. Então, nós vamos iniciar aqui falando sobre o preparo de Moisés. Então, inicialmente, nós falaremos aqui sobre o preparo de Moisés. E alguns pontos devem ser considerados. Primeiro, antes que você faça qualquer abordagem, faça uma análise, ainda que rápida. Aliás, terá de ser rápida, né? Mas faça com objetividade, com clareza, de que o próprio Deus falou algo a respeito de Moisés. Comece falando sobre isso. O que Deus falou a respeito de Moisés. Onde está isso? Números capítulo 12, do versículo 6 ao 8. Então é importante que você introduza a sua aula considerando esses pontos que eu falei anteriormente e depois comece então dando destaque ao que Deus, o testemunho de Deus sobre Moisés. E o que foi que Deus falou sobre Moisés com base em Números 12, do 6 ao 8? Primeiro, Deus deu testemunho sobre a fidelidade de Moisés. Você se lembra que eu mencionei nas aulas anteriores que nós vamos dar destaque à questão da fidelidade? Pois é, Deus testemunhou a fidelidade de Moisés. Segundo lugar, a relação entre Deus e Moisés não tinha intermediários, ela era uma relação direta. Então, esses são dois pontos importantes que devem fundamentar toda a sua análise com os seus alunos. Agora, como é que Moisés alcançou esse nível? Porque veja, Moisés não nasceu fiel a esse ponto de Deus dar testemunho dele. Além disso, Moisés não nasceu com capacidade e condições de ter uma relação direta com Deus sem intermediários. Isso não é inerente ao ser humano com a natureza caída. Não é. Então, como é que ele alcançou? Justamente, essa é a expressão. Ele alcançou. E ele alcançou por meio do quê? De um processo que eu chamo de um processo longo e doloroso. Moisés foi, então, submetido a este processo. E ele, tendo passado por ele com dignidade e fidelidade, ele então alcançou o testemunho de Deus e também essa relação direta sem intermediário com Deus. Ainda nesse ponto inicial desse primeiro tópico, essa mudança em Moisés, ela pode ser notada no contraste do Moisés que assassinou o egípcio com o que é depois chamado de o homem mais manso da terra. Então, entre é até difícil mencionar isso, mas entre o assassino Moisés e o manso Moisés, existe aqui um processo, né? Existe uma lacuna de tempo na qual Deus se utiliza desse tempo para treinar, forjar e preparar Moisés. E é sobre isso que o tópico 1 trabalha. Você tem aí inicialmente a infância de Moisés. É importante destacar que Deus se utiliza de cada fase da vida de alguém que ele tem um plano como parte do processo. Até mesmo quando você não sabe e nem sabia de que aquilo estava sendo utilizado por Deus para te forjar, ele soberanamente se utilizou para te preparar para o que ele tem a realizar em você, através de você. Então, a infância de Moisés. Considere o seguinte, a história de Moisés, ela foi toda marcada pela soberana participação de Deus. Desde o início, você percebe a presença de Deus direta na condução da história de Moisés. Isso implica em dizer que o seu trabalho como líder de Israel não foi separado de sua trajetória pessoal. Destaque isso. A trajetória de Moisés, desde o seu nascimento até o momento em que ele é considerado um dos, se não o maior líder do Antigo Testamento, tudo isso está atrelado. Não é uma coisa separada da outra. A infância de Moisés tem a ver também com
a sua liderança, e a sua liderança começa na sua infância. É um processo, tudo é parte um do outro. Então, destaque a soberania de Deus em conduzir Moisés desde a sua infância para o fim para o qual Deus o designou. Então, além disso, enfatize também o contexto no qual Moisés nasceu e os desafios a que ele foi submetido. Por que isso é importante? Porque além de você mostrar a soberania de Deus em conduzir Moisés desde a sua infância até o ápice da sua liderança, você também vai estar honrando a Deus diante de seus alunos ao enfatizar que em um momento de incertezas, de maldade, de injustiça social, de maus tratos, de falta de humanidade, nesse tempo tão conturbado, Deus se apropriou de Moisés para fazer dele um oásis no meio do deserto. Então isso aqui não é para exaltar Moisés, isso aqui é para exaltar o Deus que conduziu Moisés desde a sua infância em um momento difícil, mas que demonstra que Deus ele tem o controle sobre todas as coisas, seja na coletividade, mas também na individualidade de cada pessoa. Então, por exemplo, a condução de Moisés à casa de Faraó. Como é que você avalia isso sem levar em conta a soberania de Deus? Um bebê que é colocado num cesto, que é conduzido milagrosamente até a filha de Faraó. Como você vai chamar isso de coincidência? Não, foi uma providência divina com a finalidade de preparar Moisés para a missão que ele haveria de cumprir. É inquestionável isso. Então, a infância de Moisés reafirma a verdade absoluta de que a preparação de um líder é dinâmica, processual e permanente. Eu vou insistir nisso, insista nisso com os seus alunos. Isso não é ser repetitivo. Paulo, por exemplo, ele disse que não se cansava de dizer as mesmas coisas, porque isso é segurança. Então reafirme que um líder, ele não é feito da noite para o dia. Um líder, ele é forjado e ele é resultado de uma vida inteira. E o processo de preparo de um líder é dinâmico, processual e permanente. Então você tem aí a infância de Moisés. Depois você tem aí também Moisés no palácio. Invista tempo e energia em desconstruir a ideia equivocada de que Deus coloca pessoas em lugares confortáveis para benefícios próprios. Isso não é verdade. Deus nunca vai te colocar em lugares confortáveis para te beneficiar apenas. Sempre que Deus colocou alguém em lugares confortáveis, agradáveis, sempre foi com a finalidade de abençoar não a esta pessoa, mas de alcançar o seu povo. Foi assim com Esther. Deus não levou Esther para ser rainha, para honrar a ela. Ainda que ela tenha sido honrada, mas isso não é o fim. Não foi isso que foi dito a ela. Não é para isso que você foi colocada. E se você não fizer alguma coisa, livramento virá de outra parte. Então, é importante que você destaque isso, porque infelizmente nós vivemos um período em que as pessoas consideram a bênção de Deus como um benefício individual. E aí, aqui está a diferença entre individualidade e individualismo. Pense nisso. Converse sobre isso com os seus alunos, porque é preciso desconstruir essa ideia. Deus nunca me abençoa para eu ser abençoado. Deus sempre me abençoa para ser um abençoador. Deus sempre me colocará em posição de destaque, se esse for o propósito dele, não para meu benefício, mas para abençoar o seu povo. Então, não deixe de enfatizar também o cuidado de Deus em manter Moisés conectado com a sua origem. Como é que Deus fez isso? Pelo nome de Moisés. Todas as vezes que alguém chamava Moisés pelo nome, ele se lembrava da sua origem, tirado das águas. Eu sei de onde eu vim. Eu sei quem me conduziu naquelas águas. Eu sei quem me guardou.
Eu sei quem me levou até onde eu cheguei. Eu sei quem me trouxe até aqui. O líder cristão, ele precisa ter um vínculo com a sua origem. Então é importante que você destaque isso também aos seus alunos. Um outro ponto importante, a dupla identidade de Moisés também foi um meio pelo qual Deus usou para forjar o seu caráter de líder, já que ele teve de lidar com, primeiro, as facilidades do palácio e com a maldade e a injustiça que o seu povo vivia. Moisés, morando no palácio, sendo hebreu, desfrutando do conforto do palácio e vendo o seu povo sofrendo as maldades dos egípcios. Isso aqui é parte do processo. E quando você lê, por exemplo, Atos, capítulo 7, versículo 22, você percebe que a ida de Moisés ao palácio foi um meio pelo qual Deus usou para prepará-lo em um quesito especial. E aí aqui você pode destacar duas lições básicas. Primeiro, o sucesso de um líder passa pelo seu preparo. E segundo, o líder deve trabalhar pelo benefício de seus liderados. Eu vou insistir nisso. E você pode inclusive citar o exemplo de Neemias. Neemias, ele também foi colocado dentro do palácio para beneficiar o povo e não a si próprio. Depois você tem Moisés no deserto. Veja, de casa para o palácio e agora do palácio para o deserto. Ou seja, eu chamo o treinamento de Moisés de intensivo. E isso pode ser visto na dinâmica de ele ter sido tirado então de sua casa, ter sido levado ao palácio e ter sido conduzido ao deserto. Definitivamente, a vida de Moisés foi marcada por, entre aspas, altos e baixos. É assim que Deus forja um grande líder, vivendo em altos e baixos, sabendo lidar com momentos bons e ruins, agradáveis e desagradáveis, favoráveis e desfavoráveis. E esse treinamento, é claro, contribuiu para que Moisés se tornasse, primeiro, um líder generoso, um líder compassivo e um líder empático. Destaque isso, Moisés teve essas qualidades. Você vai ter maiores detalhes no livro de apoio. Você vai ter aí também na lição, mas o livro de apoio vai te ajudar a identificar a generosidade, a compassividade e a empatia de Moisés que ele adquiriu dentro desse processo a que ele foi submetido. Porque no deserto Moisés foi treinado a conviver com a solidão e com o esquecimento das pessoas. O líder cristão, ele tem que aprender a ser esquecido. Meu Deus, isso é grave, é estranho. Porque a ideia que se tem geralmente é de que o líder ele tem que ser rodeado por pessoas sempre. Ele tem que ser elogiado sempre. Ele tem que ser aceito sempre. Quando você vê Moisés e o seu preparo, você percebe que liderança espiritual tem que saber lidar com o esquecimento. Eu não sei você, mas a mim isso me causa espanto, mas é uma verdade. Paulo foi esquecido. Jesus foi esquecido. E porque nós, às vezes, não queremos ser esquecidos, o esquecimento é parte do processo. E Moisés foi para o deserto para aprender a lidar com a solidão e a lidar com o esquecimento das pessoas. No deserto, Moisés também experimentou a suficiência da presença de Deus. Aqui está um perigo, quando Deus não é suficiente para o líder. Gente, isso é grave, porque aí o líder ele vai procurar a sua suficiência na aprovação das pessoas, no elogio das pessoas, no agrado das pessoas. Moisés, no deserto, aprendeu a lidar com a solidão, com o esquecimento das pessoas, mas ele experimentou a suficiência da presença de Deus e passou a valorizá-la acima de tudo. Porque você se lembra quando Deus falou, olha, eu não vou mandar o anjo, ele diz, não, se o senhor não for, nós não vamos sair daqui. Porque a sua presença é mais importante que a promessa. Onde é que Moisés aprendeu a valorizar a presença de Deus? Ele aprendeu isso no deserto.
Agora, no tópico 2, você tem aí o chamado de Moisés. Meu querido irmão, minha irmã, você tem uma grande oportunidade de tratar com seus alunos sobre o aspecto do chamado de um líder, a partir da perspectiva de Moisés. Aproveite essa oportunidade. Dê um destaque à seguinte pergunta. Faça essa pergunta. É uma sugestão, é claro. O que é capaz de sustentar um líder cristão em momentos de grande angústia? O que sustenta um líder cristão, espiritual, no momento de adversidade, de frustração, de decepção, de traição? Porque todo líder é traído. E no momento de angústia, o que é que sustenta esse líder a continuar? Não só fazendo, porque tem gente que faz, mas fazendo com a mesma paixão, com a mesma fidelidade, com o mesmo propósito lá do início. O que é que sustenta um líder cristão em momentos de alta angústia? A postura de Moisés contribui com a resposta a essa pergunta, pois nos momentos de grandes dificuldades, no que ele se firmou? Primeiro, ele se firmou na clareza que tinha sobre a sua missão. Ele sabia para o que ele foi chamado. E segundo, ele permaneceu firme no propósito de cumpri-la. Aí aqui eu sugiro que você faça outra pergunta. O que levou Moisés a ter clareza que teve de sua missão? Porque se é a clareza dessa missão que sustentou Moisés nos momentos de adversidades, o que levou ele a ter clareza? A narrativa bíblica indica que Moisés teve clareza a partir da experiência de seu chamado. O chamado de Moisés, a experiência do chamado, deu a Moisés a clareza que sustentou Moisés nos momentos de adversidades. Então, é importante que você converse com seus alunos sobre qual a natureza, qual a importância e qual a experiência do chamado de Moisés. Porque foi isso que sustentou Moisés, porque isso deu clareza a Moisés sobre qual a sua missão, qual o seu propósito, qual o seu ministério. Então o chamado é fundamental. Mas qual é a natureza do chamado de Moisés? Qual é a importância e qual é a experiência? Vamos lá, natureza do chamado. Aqui é preciso você destacar 3 verdades iniciais sobre a natureza do chamado de Moisés. Primeiro, a iniciativa foi de Deus e não de Moisés. Aliás, Moisés não queria nem ouvir Deus. E Deus usou lá a sarça para chamar a atenção de Moisés. Então, a iniciativa foi de Deus e não de Moisés. Segundo, a escolha foi divina e não humana. Terceiro, não há mérito em Moisés, mas em Deus. Dê esse destaque isso para os seus alunos. É preciso desconstruir a ideia da meritocracia no chamado para a liderança cristã. Não há meritocracia. A iniciativa é de Deus, a escolha é de Deus e o mérito é de Deus. Porque dele, como disse Paulo, e por ele e para ele são todas as coisas. Então começa nele, está nele e é para ele. A natureza do chamado de Moisés é divina. E isso tem relação em 3 direções. Grave isso. Diante de Deus, que é a fonte de autoridade. Diante dos liderados, que ao identificar a fonte de autoridade se submetem a ela. E terceiro, diante do próprio líder, que reconhece Deus como fonte, sustento e fim de sua liderança. Então percebam que a natureza do chamado de Moisés é divina e atua nessas 3 direções, em relação a Deus, em relação aos liderados e em relação ao próprio Moisés. Tenha calma nesse ponto, porque isso aqui é fundamental. Eu vou repetir, diante de Deus, que é a fonte de autoridade, diante dos liderados, os liderados, eles identificam essa autoridade e se submetem, não por causa do líder, mas por causa da autoridade. E diante do próprio líder, o líder vai ter consciência de que tudo vem de Deus. E essa consciência levou Moisés a ter 2 grandes objetivos em seu ministério como líder. Primeiro, a glória de Deus.
Quando Deus fala que vai matar o povo, Moisés entra na frente e diz assim: Senhor, o que é que as outras nações dirão a teu respeito? Moisés não está preocupado em perpetuar o seu nome, porque Deus falou para ele: eu mato todo mundo, preservo você, e em você eu levanto um novo povo. Deus está dizendo: eu vou esquecer Abraão, e você vai ser o novo Abraão. Moisés não quer isso. Moisés não quer perpetuar o seu nome. Moisés quer preservar a glória de Deus. Ele diz: o que é que as nações dirão a teu respeito? Que tu és um Deus mau, que tira o povo do Egito para matar no deserto. Faz o seguinte: ao invés de manchar a tua glória diante dos outros povos, risca o meu nome do teu livro. Então Moisés aprendeu que ser líder é glorificar a Deus antes de qualquer coisa. E em segundo lugar, ele aprendeu também que o benefício, ele deve beneficiar e proteger os seus liderados. Segundo lugar, qual a importância do chamado? Eu vou te dar uma sugestão aqui, com muito respeito. Inicie esse ponto enfatizando o fato de que o chamado e a certeza desse chamado é indispensável a um líder cristão. E isso em duas dimensões. Primeiro, a convicção pessoal do líder. E segundo, a identificação desse chamado por parte dos liderados. Então, a certeza e a convicção de um chamado dá ao líder a tranquilidade de que ele tem a convicção de que foi Deus que o chamou. E segundo, isso dá tranquilidade aos liderados, que também identificam que esse líder é chamado por Deus. Outra coisa, dê também ênfase aos perigos e à insanidade de alguém querer exercer liderança cristã sem que tenha tido um chamado específico da parte de Deus para isso. Isso é uma loucura. Alguém que quer falar em nome de Deus sem que tenha estado na presença de Deus. Destaque isso, sobre o perigo e a insanidade de alguém querer exercer algo em nome de Deus sem ter sido chamado para isso. E a partir do exemplo de Jeremias e do próprio Moisés, que a princípio relutaram diante do chamado divino, dê a ênfase sobre encarar com seriedade o exercício de uma liderança espiritual. Quando Jeremias recebeu o chamado, ele relutou. Quando Moisés recebeu o chamado, ele relutou. Por quê? Porque consideraram uma tarefa séria, pesada. Tanto que os profetas chamavam a palavra do Senhor de o peso do Senhor está sobre mim. Nós precisamos resgatar essa forma séria, contrita, resoluta de tratarmos o chamado divino. Trabalhe isso com seus alunos. Peça aos seus alunos que desenvolvam neles o desejo de tratar com seriedade essa questão do chamado, o exercício ministerial, a liderança cristã. Destaque também duas grandes verdades. Primeiro, as limitações humanas, embora reais, não anulam o plano de Deus. Segunda, o chamado divino dá garantia ao líder de que Deus o fará vitorioso em tempos de adversidades. Essa é a importância do chamado. Você ainda tem a experiência do chamado. Três verdades que você precisa destacar aqui. A experiência não é o fim, mas o meio pelo qual Deus chama alguém. Segundo, a experiência não pode ser tratada como sagrada ou superior às Escrituras. Terceiro, isso é importante, destaque isso aos seus alunos. Terceiro, a experiência é uma espécie de aditivo que serve ao propósito de confirmar que algo que Deus deseja comunicar a quem Ele chama. Então, a experiência é um detalhe, é uma parte importante, sim, mas não é o todo, não é o fim, é o meio. Trabalhe isso com seus alunos. Toda experiência com Deus visa a mudança de vida da pessoa. Não há quem tenha uma experiência real com Deus que permaneça da forma com que estava. E o terceiro tópico, aí sim, nós trabalhamos delegando tarefas. Isso é muito importante. Inicialmente, essa parte da lição reafirma a humanidade de Moisés. Reafirme isso com seus alunos.
Destaque, olha, isso aqui, essa parte da lição é para dar um destaque de que Moisés, com tudo que ele foi, com tudo que ele fez, ele foi homem. E teve as suas limitações. A partir do episódio em que Jetro, seu sogro, recomenda a ele que pedisse ajuda, vamos trazer aqui de forma bem prática, pedisse ajuda no cumprimento de sua liderança, acentua aqui, olha só, anote aí, primeiro, Moisés foi incapaz de conhecer a sua própria limitação. Teve de vir alguém de fora para identificar um problema instalado que Moisés não foi capaz de identificar. Segundo, a incapacidade de Moisés em realizar tudo sozinho. Salvo as devidas proporções, isso é humilhante. Moisés, com toda a grandeza, não é capaz de identificar a sua própria falha. E segundo, ele é incapaz de fazer tudo sozinho. Destaque também o perigo que cerca um líder de querer realizar tudo sozinho. Isso aí é um perigo que cerca todos os líderes cristãos. Há nos líderes essa sina de achar que ele é chamado para fazer tudo sozinho e que ele pode fazer tudo sozinho. Primeiro, ele não é chamado para fazer tudo sozinho. Segundo, ele não é capaz de fazer tudo sozinho. Destaque também que na obra de Deus há espaço para todos atuarem. Enfatize também e explique o conceito de liderança compartilhada. Liderança compartilhada. O livro de apoio trata sobre isso. Acentue também a necessidade de se preparar outras pessoas para o trabalho compartilhado. Então, inicialmente, 3.1, o líder sobrecarregado. Jetro identificou o problema que Moisés não foi capaz de identificar em si mesmo, muito provavelmente por estar tão atarefado. O problema de Moisés era a sobrecarga, e a sobrecarga impediu Moisés de identificar a sobrecarga. Isso é grave, quando o meu problema me impede de enxergar o meu próprio problema. É isso que aconteceu com Moisés. Em Gálatas, use esse texto, use mesmo, leia esse texto, exponha esse texto em aula. Em Gálatas, capítulo 6, do verso 2 ao 5, Paulo, ele trata sobre a mutualidade quanto às cargas que devem ser compartilhadas. E isso visa o quê? A preservação mútua entre os irmãos. E isso deve se aplicar aos líderes cristãos também. Nós devemos trabalhar no sentido de carregarmos as cargas uns dos outros. Equilíbrio e não sobrecarga são marcas de um líder cristão bem-sucedido. Equilíbrio. 3.2. Moisés é o líder que ouve. Leia com atenção, mas leia mesmo. Aí na sua casa, onde quer que você esteja, e leve isso para a sala de aula. Leia com atenção Tiago capítulo 1, versículo 19, que fala sobre estarmos prontos a ouvir. E faça um paralelo com Êxodo capítulo 18, versículo 24, em que o texto diz que Moisés ouviu o que Jetro falou e executou. Trace esse paralelo, porque com isso tragédias são evitadas quando um líder nutre a boa prática de ouvir outras pessoas. É evidente que o líder ele deve ter filtros, pelos quais ele deve selecionar a quem e quando ouvir alguém, essa pessoa. No caso de Jetro, leve algumas coisas em consideração. Ele era mais experiente que Moisés. Ele analisou a situação a partir de uma perspectiva diferente da de Moisés. Então são filtros, é claro, mas é importante e necessário que o líder tenha o hábito de ouvir as pessoas. Ao ouvir o seu sogro, Moisés reafirmou a sua humildade. Grife isso aqui e leve em sala de aula. O líder de sucesso não é somente aquele que fala bem, mas também é aquele que ouve bem. Há pessoas que medem um líder apenas quando ele abre a boca para falar. Não. Um líder também deve ser medido quando ele é capaz de parar, abrir os ouvidos e ouvir as pessoas. 3.3. Aprendemos que há espaço para outros.
Além de ouvir outras pessoas, Moisés teve a capacidade de reconhecer não ser ele o único a ter algo a contribuir com a obra de Deus. Ora, isso é loucura quando alguém acha que só ele tem algo a contribuir. Isso é insanidade. O líder de sucesso é alguém que reconhece que há outras pessoas que podem contribuir, e às vezes até mais do que ele, com a obra que Deus está realizando no mundo. Ele também teve, isto é, Moisés teve a capacidade de identificar valor em outras pessoas e possibilitar que elas também contribuíssem com a obra de Deus em seus dias. Então ele reconhece valor, ele também identifica valor e ele possibilita que essas pessoas também trabalhem. Outro detalhe, atente para as palavras de Jétro. Olha isso. Esse negócio é muito difícil para ti. Foi o que Jétro falou para Moisés. Aí, em paralelo com essa informação, diz assim: escolheu Moisés homens capazes. Olha o contraste. Jétro diz: esse negócio é difícil demais para você. Moisés vai e escolhe homens capazes. Ou seja, é o contraste. É Deus, inclusive, humilhando Moisés no seu ego, na sua vaidade, no seu orgulho, mostrando o seguinte: há coisas que você não consegue fazer e que outros conseguem. Assim como há coisas que você consegue e que outros não conseguem. Naquilo que o outro consegue, ele faz no seu lugar, e aquilo que você faz no lugar do outro que não sabe ou que não consegue. Portanto, para finalizar, o líder cristão deve ser consciente de que a obra que ele está realizando é maior do que ele. O líder cristão não pode pensar que ele é maior do que a obra que ele está trabalhando. Não, a missão é maior do que nós. A obra é maior do que nós. A obra é mais importante do que nós. Motivo pelo qual o líder deve abrir espaço para outros atuarem e dar as condições necessárias para isso. Portanto, aprendamos com Moisés, entendamos que é preciso reconhecermos as nossas limitações e assim possibilitar que outras pessoas também contribuam com aquilo que Deus está realizando no mundo. E lembre-se, o líder bom não é aquele que fala bem apenas, mas é aquele que também ouve bem. Deus abençoe, que o Senhor nos ajude a sermos aquilo que Ele deseja que nós sejamos. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.